Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Bom, vamos lá, gente. Dandadan é um romance disfarçado de shounen. Eu tô começando a perceber que sim, mas ao mesmo tempo ainda quero acreditar que é só shounen, embora tenha seus momentos assim de romance, tá? Tanto que eu nem fico tipo, caraca, que enrolação no romance, porque eu acho que é shounen ainda. Mas, bora ver a opinião aqui desse amigo aqui, que eu não conheço o canal, é lá do Linkzinho, tá? Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você estiver aí no YouTube, e você que tá no Twitch, tamo junto. Bora ver aqui, soltando o play em 3, 2, 1, a peleia. Seguinte, hoje eu tô aqui pra falar de Dandadan. Pra você que não conhece esse canal aqui, saiba que eu sou um absoluto fanboy extremo deste negócio aqui. Nossa, que manga gostoso, meu Deus do céu. Então se você não gosta de Dandadan, já me faça de antemão o favor de se retirar aqui e ir a merda, ok? Ô, Maga. Então, vamos lá. Opa! E aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre um tema interessante. Romance. Okay. É isso mesmo que você leu. Dandadan é um anime de romance disfarçado como shonen de porrada. E vou provar isso para os senhores. Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer? Senta aí e vamos nessa, vai. Vem comigo. Tá bom, então. Como é que eu começo a falar disso aqui? Cara, eu acho que um jeito bom pra mim de descrever o anime de Dandadan é quase como se fosse um combo de lanche de algum fast food, onde eu comprei só a batata, esperando que viesse só a batata. Mas aí veio um lanche, um refri, um brinde do Bob Esponja, e depois que o bagulho me entregou tudo, eu fiquei bem surpreso. Principalmente com a parte do romance, que não é muito comum ser boa em shonen. Mas vamos por partes, vai. Pra vocês que já assistiram pelo menos um episódio de Dandadan em geral, sabem que o anime tem dois protagonistas em geral, né? Sim. O Idiotinha 1 e a Idiotinha 2. Exato. Como a gente precisa colocar as coisas num contexto aqui pra fazer o vídeo, vamos chamá-los de Okarun e de Momo, que é o nome deles, né? Momo e Okarun se conhecem na escola. Ambos são teimosos e meio burrinhos, de jeitos diferentes. Momo, que é uma adolescente estilosa, com um drip e um swag incomparável, junto com essa bochechinha fofinha aí, que eu acho que deixa ela engraçadinha. Apaixonada por um ator chamado de Ken Takamura. Apaixonada pelo paranormal, não pelo Ordem Paranormal do Cellbit, pelo paranormal de verdade. Pessoal, se reposicionem. Fantasmas, espíritos, criaturas, yokais. Ao mesmo tempo que o Okarun é aquele famoso nerdola teimoso. Ele tem um drip mais simplório, gosta de alienígenas e acreditou neles desde que era criança. Muito nerdola. Com um maravilhoso total de 0 amigos na sua vida, porque 0 pessoas dão a mínima pra existência dele. Ele e Momo se conhecem em uma situação completamente aleatória, onde eles começam a discutir sobre o que seria de fato a verdade que existe. Fantasmas ou alienígenas. Eles meio que acabam descobrindo que os dois existem e passam de viver uma vida consideravelmente normal para viver uma vida extremamente bizarra, visto que o meu mano Okarun, ele perdeu o pau e perdeu as bolas. E por conta disso, eles vão em uma grande jornada para poder tentar recuperar ambos. E sim, essa é a sinopse do mangá. Eles vão atrás de alienígenas, espíritos. Em um capítulo você tá vendo eles almoçarem normal, fofinho. No outro eles estão lutando contra um prédio gigante que na verdade é um alienígena. Passa um capítulo, eles estão lutando com um gatinho yokai gigante que na verdade é um fantasma. Passa outro capítulo, eles estão lutando contra versões do Beethoven e músicos antigos com cabeças gigantes que são aliens. Pois é, eu sei. Se você nunca viu nada de Dandadan e tá vendo esse vídeo aqui, você já pode amar esse anime. De forma geral, a arte do mangá é maravilhosa, os personagens secundários são legais, a comédia de shitpost é muito interessante, mas é claro que hoje eu tô aqui pra poder falar justamente sobre o plot de romance, que tá ali desde o início da história, bem presente. E eu acho isso muito interessante. Até porque, vamos ser sinceros aqui sobre uma coisa, vai? Anime shonen, em geral, nunca tem plot de romance exatamente como parte da trama central da história. Eles sempre estão presentes, mas nunca de uma forma muito decente, sabe? Para pra poder pensar sobre os grandes e maiores anime shonen que você já viu. Quantos deles você já viu que tem romance da hora? Se você assistir Boku no Hero, você sabe que tem romance, mas é uma bosta. Já assistiu Naruto? Pois é, tem um pouco de romance em Naruto, né? É uma merda. Já assistiu One Piece? Não tem romance nesse aqui. One Piece só não tem romance mesmo. Jujutsu Kaisen é outro que também nem tem romance. E geralmente quando tem alguma coisa de romance nesses mangás aqui, é aquele famoso conceito de que o protagonista tem uma menina que ele gosta, e aí, nossa, quando que o autor vai começar a desenvolver eles se conhecendo, desenvolvendo entre si? Quando tiver faltando 10 capítulos pra acabar a história, ele faz isso. Durante a história inteira, eles mal vão conversar entre si. E esse é o ponto de Dandadan. Eu acredito, jovens, muito fielmente, que Dandadan, ele não é uma história de shonen de luta que tem um pouco de romance. Ele, na verdade, é uma história de romance que tem lutas e shonen.
Sacaram a ideia? O universo daquela história é meio que feito como um pano de fundo interessante pra poder criar uma dinâmica meio longe do clichê. Coisas diferentes vão acontecendo com nossos protagonistas a todos os dias, porque espíritos bizarros vão acontecendo, eles conhecem pessoas estranhas, muitas coisas esquisitas vão acontecendo, e conforme tudo isso vai rolando, eles vão lentamente se aproximando como amigos, até acabarem, obviamente, se apaixonando. Isso funciona muito bem, principalmente por conta da dinâmica dos personagens. Pra vocês que nunca ouviram falar sobre o criador de Dandadan em si, saibam que ele já deu algumas entrevistas, onde ele disse que antes de criar a história, leu muitos mangás de romance escritos por grandes autoras, justamente pra poder tentar fazer a história dele funcionar de forma boa. Nossa, o cara aprendeu bem, viu? A dinâmica entre os personagens é simplesmente maravilhosa. O Karun e a Momo são teimosos, irritantes, e quase toda a cena onde você vê eles juntos, eles estão argumentando um contra o outro como se eles fossem dois nerdolas aleatórios discutindo na internet. Eles são, em suma, extremamente diferentes. A vida de um se torna um pouco interessante pro outro, porque os hábitos deles, o jeito que eles falam, que eles interagem com o mundo, os interesses são totalmente diferentes. E de certa forma, eles vão misturando os seus estilos de vida um no outro, de forma que eles vão começando a ter interesse pelo que o outro tem interesse. Isso é representado por alguns pequenos detalhes na história, como por exemplo, se você vê os primeiros capítulos do mangá, você percebe que a Momo tem vários posters no quarto dela, todos relacionados ao ator que ela gosta, né, que é o Ken Takamura. Se você avança alguns capítulos na história, você percebe que todos os posters no quarto dela foram mudados pra alienígenas, que é um interesse do Okarun. E como ela começou a ficar interessada nele, ela começa a ter interesse também nas coisas que ele gosta. Isso também acontece com o Okarun, por sinal. Aos poucos, as situações malucas que vão acontecendo fazem os dois personagens irem se conhecendo mais. E a grande realidade a respeito da história é que, querendo ou não, tanto o Okarun, que tinha tipo 0 amigos antes de conhecer a Momo, quanto a própria Momo, que apesar de não ser uma pessoa reclusa e que tinha algumas amigas, ela também não conseguia conversar sobre coisas que ela gostava muito, como por exemplo, espíritos paranormais com outras pessoas, porque sempre zoaram ela por causa disso. Pouco a pouco, eles começam a se aproximar muito, eles descobrem detalhes um sobre o outro, e apesar deles estarem sempre brigando, eles gostam da companhia um do outro. Você já viram aquele famoso tipo de casal, que geralmente a gente tem em anime shonen, que são aqueles casais unilaterais? Tipo, a Uraraka gosta muito do Midoriya de Boku no Hero, mas o Midoriya não sabe que ele gosta dela. Então fica aquele famoso negócio de dois personagens que se gostam, mas um não tem coragem de contar pro outro porque eles não, sabe, se conhecem tanto ainda. Ou a gente tem aqueles casais mais tipo Hinata e Naruto, por exemplo, que o Naruto só não faz a ideia de que a Hinata existe. Naruto é um imbecil, e a Hinata tá lá morrendo de amores pelo Naruto, uma pessoa que ela mal conhece direito, que ela só fica seguindo por aí. Aquele famoso tipo de casal. A Hinata se declarou pra ele, se eu não tô enganado, naquela na luta contra o Pain, né? Se eu não tô enganado. Ela se declarou pra ele e não falou nada depois daquilo, tá ligado? Só foi ter alguma coisa, uma menção, algo do tipo, se eu não me engano, no filme. E que eu acho que eu não vi o filme. Ou eu vi o filme. Eu não lembro se eu vi o filme. Mas eu sei que foi no filme, tá ligado? Que aí deslanchou a parada. Então, mano, o cara tem que ser muito retardado ou gosta muito de paçoca e bolo molhadinho. O que, apesar de parecer fofo, não tem desenvolvimento, não tem química. É só um negócio que você fica, pô, se desenvolver vai ser legal, só que acaba que nunca vai pra lugar nenhum. E aí, de repente, no final da história, eles estão juntos e têm filhos. Momo e Okarun, eles chegam num ponto da história onde é quase como se você sentisse que eles já estão juntos, mas sei lá, alguém esqueceu de contar pra eles que eles estão juntos. Por conta da química tão interessante que os personagens têm um com o outro. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, que eu acho que é um dos mais interessantes que a gente tem no mangá, vindo do capítulo 78. E podem ficar tranquilos quanto a spoilers, porque esse daqui é um spoiler bem curtinho a respeito. Mas bom, o que tá rolando no capítulo 78 de Dandadan é que a Momo tá sendo atormentada por um espírito. E a avó dela fez uma parada pra poder ajudar. E é basicamente que a Momo tem que ficar sozinha dentro do quarto dela. E ela não pode sair do quarto durante a noite toda. E aí o que que acontece? Durante a noite, o espírito começa a pregar umas pegadinhas nela, fazendo uma voz bem parecida com a do Okarun, falando coisas que ela gostaria muito de ouvir. Quase como uma pseudo-declaração de amor, sabe? Não uma declaração 100%, por sinal, porque ele diz que queria falar as coisas pra ela olho no olho. Ou seja, ela precisaria abrir a porta e sair do quarto. Apesar de pra gente que tá lendo as coisas na história ser muito óbvio que, bom, é um fake, né, uma armadilha, a Momo gosta do Okarun, já nesse ponto da história, e ela gosta de ouvir as confissões. Então, obviamente, ela cai que nem um patinho. Vai até a porta pra poder abrir ela pra ouvir do Okarun que ele gosta dela, mas um detalhe impede ela de abrir a porta. O jeito que ele chama pelo nome dela. Não é a forma como ele pronuncia o nome dela de verdade. Sabe aqueles mínimos detalhes, jovens? O que o criador passa nesse tipo de situação é, se de repente aparecesse na história um espírito que fingisse ser o Okarun, tipo, ele consegue mimicar a aparência do Okarun, os comportamentos, os detalhes,
detalhes, talvez. Mas ele não conseguisse copiar tudo, a Momo iria perceber que ele não é o Ocaron de verdade. Porque ela conhece detalhes mínimos sobre ele, assim como ele conhece detalhes mínimos sobre ela. Eles aprenderam coisas básicas como o autor que a pessoa mais gosta, quais são os filmes que ela gosta, a comida favorita, a forma de falar, as gírias, a forma de andar, a forma como essa pessoa se porta quando ela tá nervosa. Detalhe de relacionamento é tão bonitinho, cara, tão fofo de você acompanhar, porque não acontece uma vez ou outra, acontece com uma frequência muito forte. Os personagens sabem que eles se gostam, eles sabem que gostam da companhia um do outro, e eles são tão teimosos e bonitinhos juntos, principalmente pelo fato dos dois serem protagonistas da história, então eles estão sempre ali aparecendo, eles estão sempre um do ladinho do outro, então nós temos muitos momentos fofos, que como eu disse pra vocês, torna a história como um mangá de romance que tem porrada no meio, que generalmente pra mim, eu acho que até um ponto muito interessante por sinal de se dizer, jovens, que, vamos lá, eu acho que quem assistiu aqui já algum vídeo no canal sabe que eu gosto de mangá de romance, só que eu acredito que a grande maioria deles são mangás monótonos, porque, em geral, se você for acompanhar uma história de romance, geralmente ela vai ser na escola ou na faculdade, e a gente vai ter exatamente os mesmos arcos, as mesmas técnicas, basicamente, tudo igual. A parte engraçada é que isso geralmente tende a se tornar um pouquinho enjoativo em geral, né? Porque você quer ver os personagens ficando finalmente juntos, e isso geralmente tende a acontecer quando? No final da porcaria da história. Tipo, você tem 500 milhões de capítulos dos personagens não ficando juntos pra ficarem juntos no final. E durante o período de tempo onde eles não estão juntos, quase nunca temos coisas interessantes pra poder ficar segurando a história. O que é engraçado de Dandadan é que ele não é só um universo de romance, ele é um universo com uns bichos que não tem nada a ver, um monte de espíritos malucos, lutas legais, um design simplesmente sensacional, um monte de situações que são feitas pura e unicamente pelo entretenimento. E essas situações que são feitas pelo entretenimento, elas são maravilhosas, maravilhosas mesmo, porque elas te mantêm entretido enquanto os personagens vão lentamente se conhecendo e você nem percebe que tá lendo um romance, até o momento onde você simplesmente tá ali olhando eles conversando juntinho, você tá, ai, que bonitinho eles conversandinho. Aí você vê o Ocaron falando alguma coisa da moça, que coisinha mais fofa. É tudo tão bonitinho. Eu tô genuinamente ansioso pelos próximos episódios de Dandadan e como a história vai continuar adaptando todos os detalhes que a gente tá tendo aí no mangá. Genuinamente, um dos meus mangás favoritos dos últimos anos, simplesmente um deleite para um fã de romance que sempre vê uns mangá de romance meio bosta. Nossa, isso aqui é um café da manhã maravilhoso pra mim, com um nível de swag simplesmente indefinido. Obrigado aí ao criador desse mangá, me serviu uma das melhores obras que eu já vi na minha vida. Enfim, tenho 90% de certeza que as pessoas que terminarem de ver o anime disso aqui não vão aguentar esperar e vão ter que ver o mangá em algum ponto. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui o vídeo? Você também gosta do romance que temos no mangá de Dandadan? Não gosta? Bom, não esquece de deixar o porquê aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falei até mais. Valeu. Fui. Bom, tá aí, gente, esse daí, peraí, que eu esqueci de tirar aqui, é o canal Linkzinho, é isso? Linkzinho, tá? Cara, eu gostei aqui do canal do cara, então, como eu faço sempre quando eu gosto de um canal, deixo meu like e inscrição pra dar moral, tá? Tamo junto aí, e sucesso pra tu, meu nobre mano, ui. E cara, assim, ele falou a opinião dele aqui, mas eu particularmente, como eu estou acompanhando só o anime, né? Sim, dá pra perceber que tem romance, sim, dá nitidamente pra ver que tem porradaria do jeito que eu gosto, tá ligado? Então eu fui com o pensamento de ver Dandadan, e quando eu comecei a ver as coisas acontecendo em Dandadan, tá ligado? Eu não fiquei com esse pensamento de tipo, isso daqui é um romance disfarçado de shounen. Eu simplesmente fui com a cabeça como se aquilo dali fosse um shounen, tá ligado? Porque tem os elementos que eu curto de shounen e também alguns elementos de romance que eu aprendi a gostar por causa da galera aqui que fica doando pra mim ver em live e tal, né, de romance, né? E assim, como eu falei no início e repito, eu não acho que tá enrolado essa questão do romance deles, tá ligado? Eu acho que tá tendo um ponto bom porque a proposta, num geral, na minha humilde opinião, tá? Não é só isso, tá ligado? Porque tem shonen, tem coisa de alienígena, ocultismo, porradaria, enfim, tem uma mistura boa. É uma mistura boa, não é uma mistura que fica tudo bagunçado, que você não entende merda do que tá acontecendo, que fica ruim. Não, é uma mistura muito boa, na minha opinião. Por isso que a parte de romance deles, eu ainda acho que não é o forte, o romance, embora dá pra nitidamente ver que os dois eles realmente se gostam, mas eles são, como ele falou aqui, eu concordo, abusados, são chatos, são burros, por assim dizer, tá ligado? Mas é uma parada que a gente gosta, né? Mas eu não acho que seja o forte do anime. Da mesma forma que eu não acho também que seja talvez o forte o shonen. Então, assim, consegue dividir muito entre shonen, entre ocultismo, entre alienígena, entre
romance, então eu acho que tá bem divididinho, tá muito legal. Eu particularmente tô gostando pra caraca, eu já vi todos os episódios, inclusive em live, tá bom? Eu salvei lá no Terabox, inclusive, quem quiser ver depois, vou ver se eu me lembro pra colocar no link aí pra vocês, tá? E, mano, eu tô curtindo pra caraca o anime. Não vou garantir que vou ver o mangá, tá ligado? Porque não é minha praia, eu não consigo, cara. Eu já tentei acompanhar alguma coisa, tipo One Punch Man, por exemplo, que eu acho da hora esse anime. No mangá, eu vi umas, sei lá, umas 50 páginas, mas depois eu falei, deixa de quieto, tá lá, tá ligado? E tava bom até, tava interessante, mas aí, enfim, deixei quieto, tá? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link na descrição, deixa a opinião de vocês sobre o que eu falei, sobre o que ele falou, se vocês concordam comigo, se discordam de mim, não tem problema discordar de mim, da mesma forma não tem problema concordar com ele e vice-versa, tá? E é isso. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu!